Então, boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui com vocês todas e todos, né, nessa oportunidade. Professor João Paulo, eu não lhe conheço presencialmente, mas já ouvi muito sobre o senhor de maneira muito positiva. Devo dizer, e o que me foi colocado pela professora, que hoje o senhor estaria aqui compartilhando conosco um pouco do que foi elaborado e constituído a partir da sua dissertação de mestrado, junto ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. Antes mesmo de iniciarmos aí a fala do professor João Paulo de Faria Santos, eu gostaria de aqui fazer uma breve introdução sobre o currículo dele. Atualmente ele é doutorando em Direito Econômico e Economia Política na Universidade de São Paulo. Ele é mestre, como há pouco eu havia colocado aqui, pela Universidade de Brasília, advogado da União, né? E me parece que um constante estudioso pelos temas ali que eu estava observando dentro do espectro que o senhor já trabalhou. Então, para a gente é uma honra tê-lo aqui. O trabalho que o senhor haverá de apresentar hoje segue o título Reforma Agrária e Preço Justo, a indenização na desapropriação para fins de reforma agrária e a possibilidade de ruptura do individualismo. Eu quero dizer que, assim como os discentes que aqui estão, para mim vai ser uma oportunidade ímpar. Eu também comentei com a professora sobre a possibilidade de, depois da sua fala, a gente abrir para debate. Ela disse que sim, seria possível, e aí também eu exponho isso aí para o senhor, né, que na medida do possível, se a gente puder depois abrir um espaço para debate, é sempre muito rico fazer isso, essa troca de saberes, enfim, de compartilhamento de ideias e daquilo que a gente põe e se propõe ao mundo, né? Então, professor João Paulo, a palavra está com o senhor e fico aqui à vontade para colaborar no que for possível. Eu peço apenas só para o senhor ativar o seu microfone aí. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado, Isabelle. Obrigado, muito obrigado pela apresentação aí. Generosa. Muito obrigado, professora Maria Cristina Vidodi, que é uma referência a todo mundo no país inteiro que trabalha com direito agrário, né? A gente fez, inclusive, eu conheci a professora Maria Cristina trabalhando no MDA, né? No Ministério do Desenvolvimento Agrário, apesar de já ter sido professor do UFG, eu fui professor do UFG lá atrás, um tempo. Fiz um concurso, fui professor no campus de Goiás Velho, mas acabei conhecendo a professora Maria Cristina lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na fase final, nos últimos anos do Ministério, que a gente acabou formando um grupo, que era um grupo de estudos de direito agrário, que era uma ideia bem interessante, né? Que era uma ideia de fazer um assessoramento às políticas públicas pelos principais acadêmicos do Brasil no direito agrário. Então, a gente tinha a professora Maria Cristina com a gente, tinha o professor Gilberto Bercovitch, tinha o professor Carlos Marés, o professor Benatti, o professor Trecani, e todo mundo ali, né? Era uma honra e um prazer sempre escutar as reuniões com cada um desses. Vocês devem imaginar o que era cada uma dessas reuniões. Mas eu queria agradecer, então, a todo mundo. E até onde eu saiba que é uma turma de mestrado, não é isso? Aqui da UFG, que tem uma disciplina específica da professora Maria Cristina, não é isso? E aí você também é professora, né, Isabela? É isso? Da mesma... Eu sou pós-doutoranda e na condição de pós-doutoranda eu também compartilho os saberes por aqui. Muito legal, muito legal. Que bom. Não, só para conhecer mais ou menos quem é cada um e cada uma aqui. Bem, mas vamos lá. A minha ideia, então, era fazer uma apresentação breve. Eu acho que seria mais interessante fazer uma apresentação breve e aí depois abrir para a gente poder fazer as perguntas, né? Tentar, de alguma forma, aí, pensar como é que cada um e cada uma está fazendo de acordo com as suas teses e dissertações, né, no caso, e estudos que vocês possam estar fazendo no direito agrário. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo, só que, na verdade, assim, a minha ideia é falar um pouco sobre a reforma agrária e preço justo, que foi a minha tese de dissertação, só que ela foi publicada em 2009. Até quem tiver interesse, ainda dá para comprar aí. Foi publicada pela Sérgio Antônio Fabris, pelaquela SAF, que é uma editora do Rio Grande do Sul. E aí ela está disponível aí, quem quiser adquirir.
Só que, na verdade, isso foi uma discussão que a gente fazia em 2009, né? Então, acho que é bom contextualizar isso. Essa discussão é muito importante, eu acho que é interessante chegar nessa discussão e ter quais são os seus patamares de discussão. Inclusive, essa discussão tem a ver com o que aconteceu depois, de eu tornar até professor de direito civil por um tempo aí na UFG, mas ela caminhou bastante. Acho que esse acho que era o ponto. Acho que não dá para a gente. Eu não queria fazer essa fala para vocês parando em 2009, mas tentando avançar um pouco mais para o que é hoje. Eu estou terminando agora o doutorado, né? Eu tenho que entregar minha tese em um mês, então ela já está praticamente pronta. E já adiantando um pouco para vocês qual que é a minha tese de doutorado na USP, agora com o professor Berkovitch, já na linha do direito econômico e economia política, mas é na linha do direito agrário também. Só que sobre um outro viés. E aí acho que é interessante porque mostra um pouco de um avanço assim no pensamento que eu tive daquela época até agora. Acho que pode ser interessante para a gente debater. Por quê? Peraí, deixa eu desligar o WhatsApp aqui, senão ele vai ficar apitando para vocês aqui. Peraí. Por quê? A discussão lá atrás, ou seja, a discussão de mestrado, de reforma agrária e preço justo, era um debate sobre a questão do preço da indenização, do custo da indenização na reforma agrária. Esse é o grande ponto. Ou seja, esse é um ponto muito importante para a gente, porque, na verdade, por um lado, você percebe que a reforma agrária no Brasil, né, eu lembro que uma vez eu cheguei a até comentar isso numa entrevista na época do MDA, a reforma agrária no Brasil é muito cara. Ou seja, aquela discussão que é muito caro fazer reforma agrária no Brasil, a gente deveria dissecá-la melhor para entender por que é tão caro fazer reforma agrária no Brasil. E o principal custo da reforma agrária no Brasil é o custo da indenização. Ou seja, a gente acaba pagando muito caro pelas terras que são depois objeto da desapropriação para a reforma agrária. E a gente paga caro hoje por outros problemas, que inclusive eu nem cheguei a analisar basicamente na dissertação, que é, por exemplo, a questão dos juros compensatórios, que é uma questão super complicada, que você acaba tendo uma lógica por trás que admite, por exemplo, a ideia de juros compensatórios, ou seja, a ideia de que existem lucros cessantes numa desapropriação, sendo que, por mais que aquela desapropriação tenha sido feita com um GUT zero, por exemplo, com um grau de utilização da terra zero. Ou seja, você tem uma terra absolutamente improdutiva que, porventura, não produziria lucros cessantes. Ainda mais lucros cessantes a serem indenizados como juros compensatórios, entendeu? Mas por que isso é acrescido no valor da desapropriação para a reforma agrária? Porque a lógica, e esse era o ponto, né? A lógica da desapropriação para a reforma agrária, na verdade, é uma lógica advinda do individualismo proprietário. Esse é o ponto de partida da minha dissertação. Ou seja, quando a gente pensa em desapropriação, e aí a lição do próprio professor Paulo Torvin Borges, né? A desapropriação ela não é uma afronta ao direito de propriedade. Ela não é uma afronta ao proprietário. Pelo contrário, né? A desapropriação ela surge o primeiro documento moderno que fala sobre desapropriação é de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Ou seja, o Brasil, a Constituição Imperial de 1824 já fala de desapropriação. Ou seja, a desapropriação ela é um instituto do auge do liberalismo clássico. Né? Esse é o grande ponto. Ou seja, a desapropriação ela substitui uma concepção de confisco. Né? Ou seja, substitui uma concepção de que você pode entrar na propriedade privada e de alguma forma fazer o que você quiser, desde que você seja o soberano, desde que você tenha o poder público na mão. Né? Tanto que um dia desse eu estava lendo um pouco Hobbes, por exemplo, né, o Leviatã, tem passagens assim, excepcionais para falar sobre função social da propriedade, né, porque você tem uma outra lógica anterior que o liberalismo quebra. E a quebra dessa lógica do liberalismo é uma quebra que coloca a propriedade num lugar sagrado. E é interessante isso, porque era um lugar onde ela não estava. Se você vai ler, por exemplo, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em nenhum momento ele fala que a propriedade é sagrada. Pelo contrário, ele vai dizer que a propriedade é de Deus. Né? O que as pessoas têm é o uso das coisas que, se forem administradas da forma correta, aí, porventura, pode ser um direito humano. Né? Ele não vai falar humano, ele vai falar da lei humana, né? E não uma lei divina. Isso é São Tomás de Aquino, lá atrás. Agora, no liberalismo clássico, você tem uma sacralização da propriedade. Tanto que essa própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai escrever isso. Né? O último artigo da declaração é dizer que a propriedade é... Oi? A Isabela está falando, comentando alguma coisa aqui. Eu não consigo ver chat, não consigo ver. Não, eu só entendo que era o artigo 17. O artigo 17, exatamente. O último artigo, o artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai dizer sobre a propriedade é sagrada e inviolável. Né? Ou seja, você
coloca a concepção de sagrado nisso. E é interessante, e aí junto com isso surge a ideia da desapropriação. Ou seja, a desapropriação surge junto, falando, olha, por maior que seja o interesse público, ou seja, o interesse público pode ser extremamente amplo, pode ser um interesse público de qualquer situação, né, de construir um palácio, construir uma estrada, um porto. Mesmo assim, os direitos do proprietário serão preservados. Esse era o ponto que eu quis colocar no meu texto. Ou seja, de alguma forma, era uma mega proteção à propriedade. Nem mesmo o maior interesse público seria capaz de ferir de leve o direito de propriedade, né? Ferir de leve o direito de propriedade. Inclusive é um termo dos abolicionistas no Brasil, né, que vão ser colocados exatamente nessa mesma lógica, que é a lógica que também fala um pouco no livro. Ou seja, a propriedade é tão invencível que ela se sobrepõe a qualquer tipo de proteção pública, né, qualquer tipo de interesse público que possa se colocar naquele momento. Dentro dessa lógica, inclusive, é uma lógica, ou seja, o máximo que o proprietário vai ter é o que a gente chama na contabilidade, a contabilidade fala isso muito bem, é uma inversão financeira. Né? Ou seja, eu tenho uma propriedade, um bem imóvel, e aquele bem imóvel deixa de ser bem imóvel e passa a se tornar dinheiro, né? Ou seja, de alguma forma ele passa a se tornar inclusive os próprios títulos que vão ser feitos depois, é uma forma mais líquida, né? Na verdade, eu garanto mais liquidez, inclusive, para o proprietário. Essa é a lógica, ou seja, uma lógica de mega proteção ao proprietário, porque a propriedade era considerada sagrada naquele momento, né? Esse era o eixo que seria colocado ali no início do liberalismo. É dentro dessa lógica, então, que depois, inclusive, vai começar a ser revista. É importante esse sentido, né? Ela vai começar a ser revista depois, até em 1804. O início da revisão já se dá em 1804. O Código Civil de Napoleão Bonaparte, por mais que seja um código muito bem elaborado dentro da lógica do individualismo proprietário, né? Dentro da lógica de que o proprietário se confunde com a própria noção de indivíduo, ou seja, a propriedade continua sendo super protegida no Código Napoleônico, o Código Napoleônico não repete a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, você não encontra a expressão sagrada para a propriedade. Por mais que o proprietário possa fazer o que quiser, mas o sagrado já é retirado. Ou seja, ali é realmente o auge, é onde surge o processo desapropriatório. Por quê? Porque se você for olhar, e aí depois posso passar, a referência é o meu livro, até que eu coloco isso, no Espírito das Leis, o próprio Montesquieu vai dedicar um capítulo exatamente para isso, no qual ele vai colocar a necessidade de se extinguir o direito político, né? Que era basicamente como era chamado o direito público ali, no final da Idade Média e início da Renascença. Então ele vai dizer, olha, precisa acabar com o direito político e substituí-lo pelo direito civil, né? Pelo direito civil. Dentro dessa questão de substituição por um direito civil, uma das ideias que o Montesquieu vai falar é, o proprietário agora, por mais que exista interesse público, para ter a sua propriedade retirada, precisará que o Estado o faça como se burguês fosse. Como se um comerciante fosse. E como é que um comerciante adquire um bem? Né? Ele sempre paga previamente, sempre paga em dinheiro, né? E paga a preço de mercado. Ou seja, é ali que a gente começa a estabelecer a concepção do que seria desapropriação. E a minha ideia na dissertação foi entender que, se você percebe ao longo de toda essa lógica, até hoje, isso não saiu da concepção do que seria a desapropriação. Ou seja, por mais que a gente entenda a desapropriação sancionatória, ou seja, a ideia que a desapropriação para a reforma agrária é uma desapropriação que visa a sancionar, a penalizar o mal proprietário por descumprir a função social, na prática, ou seja, na jurisprudência, a gente não consegue isso. Porque na jurisprudência você acaba fazendo com que os tribunais entendam, na hora de interpretar o que é desapropriação, e especialmente interpretar o que é a indenização desapropriatória, sempre se interpreta conforme os ditames da chamada desapropriação clássica. Então, por mais que o proprietário receba uma pequena parcela em títulos da dívida agrária, que é o valor da terra nua, né, as benfeitorias todas ele recebem dinheiro, e todos os acréscimos que são dados historicamente para aquele proprietário desapropriado ali, sem nenhum tipo de relação com um descuido sobre a propriedade, né, uma desapropriação clássica, né, por utilidade pública, interesse social genérico, quando você entra na esfera sancionatória, toda a jurisprudência que foi estabelecida para essa forma clássica, ela é trazida e acoplada nessa concepção
desapropriação sancionatória, né? E aí você gera uma série de problemas no Brasil, até inclusive gerou o que a gente chama de superindenizações, né? São indenizações milionárias, né? Vamos dizer assim, com centenas ou dezenas de milhões de reais pagos para proprietários que enriquecem naquele processo, né? Você passa um período muito grande recebendo juros compensatórios a 12%, né? Ou seja, uma outra visão completamente diferente. Mas, para além disso, a concepção eixo que eu tentei colocar na minha dissertação era tentar entender o que significa a expressão preço justo. Por quê? Uma das concepções de jurisprudência que foram trazidas da desapropriação clássica para a desapropriação agrária foi a de que preço justo é necessariamente preço de mercado. Esse é um ponto importante, né? E como que a gente pode se colocar nisso? E aí eu faço dois entendimentos ali, né? Eu tento começar com o entendimento do século XIX, no qual esse debate aconteceu no Brasil também. É interessante isso, né? Até agora, quando a gente teve algumas pessoas estavam mais à extrema, por exemplo, extremamente conservadores, que voltaram um pouco para o debate, isso até voltou à tona. Mas no século XIX, na época, em 2009, quando eu escrevi, quando eu publiquei, ninguém falava muito sobre isso. Depois voltou-se a falar bastante. Em 2009, no século XIX, no Brasil, a gente teve o mesmo debate. E qual era o debate? O debate era a abolição da escravidão. E o que a abolição da escravidão implicava juridicamente. E por mais que, por exemplo, o André Rebouças, que é um dos que eu cito no livro, um abolicionista, vai dizer, olha, na verdade a gente tinha que implicar o contrário, porque a partir do momento que você considera aquele escravo um sujeito, você vai ter que remunerá-lo pelo trabalho que ele fez até aquele momento. Só que isso era muito parcial, era muito contra-hegemônico à época. O que era hegemônico à época era o seguinte: eu sou um fazendeiro, os fazendeiros, né, ali inclusive já está falando já no final dos anos 80 do século XIX, ou seja, o café já está produzindo uma riqueza superior ao açúcar na época da colônia, né? O Brasil já estava com o café aí num processo de mega produção. E aí, todo aquele processo, o sujeito que tinha escravos ali começou a reclamar, falando, olha, isso na verdade é um investimento meu. Eu fiz um investimento em 100, 50, 150 escravos, e eu não posso, pela lógica da Constituição Imperial Brasileira, que retomava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu não posso ser desapropriado desse escravo sem ser devidamente indenizado, né? E aí, esse foi uma primeira forma que a gente começou a tomar no país ali e um debate a ser feito. Nesse debate que foi colocado era isso, ou seja, você não pode ferir o direito de propriedade por nenhuma forma. Se você mudou o seu entendimento sobre os africanos, né, os afro-brasileiros, e passa a os considerar sujeitos e não mais bens, você tem que entender que isso implica uma desapropriação de um bem, né? Esse era um ponto. Então você tinha um movimento dos fazendeiros que foi um movimento indenisista, que era um movimento fortíssimo, né? Porque hoje a gente não consegue entender isso logicamente, mas a época, né, se você olha historicamente, foi um dos pontos responsáveis pelo fim da monarquia. Basicamente, a assinatura da Lei Áurea, por mais que hoje o movimento negro corretamente passa a entender e a pensar, falando, olha, a Lei Áurea foi absolutamente insuficiente na medida em que você abole a escravidão e não inclui os negros libertos agora no mercado, né, de forma alguma, e não inclui ele na vida social, não inclui eles na vida social. De outra forma, à época, a Lei Áurea parecia uma coisa avançada, porque ela diz, está abolida a escravidão no país e ponto. Ou seja, você não tem nenhum aceno aos fazendeiros. Os fazendeiros não serão indenizados em relação aos seus escravos. E essa discussão, ela continua. É interessante entender isso, né? Na República, a gente vai ter uma República do Café com Leite, no qual os fazendeiros ainda esperavam ser indenizados. É interessante perceber isso. Ou seja, nos primeiros anos da República, anos 10, anos 20 da República Brasileira do Café com Leite, os fazendeiros ainda esperavam, ainda tinham uma expectativa de serem indenizados pelos escravos, o que era impossível, inclusive, pelas finanças. Tanto que o que vai acontecer é que Rui Barbosa, é interessante entender isso, né? Rui Barbosa é o sujeito que vai se tornar ministro da Economia, da Fazenda, das Finanças à época, em um dos governos da República Velha, ele termina por tomar a decisão de queimar todos os arquivos referentes à escravidão brasileira.
Ou seja, todo mundo, porque toda a escravidão brasileira era um bem jurídico, então tudo aquilo era colocado e era feito, inclusive em cartório, né? Inclusive, de alguma forma, era feito os contratos, as pessoas tinham todas as referências legais para aquilo. Só que tudo aquilo era depositado no Ministério da Fazenda, ali onde o Rui Barbosa assume, e a primeira medida que ele faz é queimar tudo aquilo. O que depois vai ser visto como uma tragédia histórica, né? Porque a gente tem um problema em relação a entender o que aconteceu com o Brasil, principalmente com os afro-brasileiros, ou seja, de onde as pessoas vieram, etc, etc. A gente teve um apagão histórico naquele momento. Só que o Rui Barbosa estava pensando como advogado ali, presentemente entendendo que aqueles fazendeiros não iam ter mais nenhum tipo de prova para exigir do Estado essa indenização. Né? Ou seja, naquele momento você tem o Rui Barbosa colocando fim ao debate. Ali realmente o debate acaba no Brasil, né? Porque ali já não tinha mais nem como essa expectativa se tornar realidade para aqueles fazendeiros ex-escravocratas. Só que a questão que eu conto essa história no livro é só para a gente entender qual é a nossa concepção sobre propriedade. E como que essa ideia de individualismo proprietário, ela perpassa qualquer concepção de justiça social, de dignidade humana, e principalmente, e aí um dos pontos que eu coloquei é o Joaquim Nabuco falando isso, que era um dos trechos que o Joaquim Nabuco vai tentar argumentar, que ele vai chamar de consciência nacional. Ele vai tentar colocar a ideia de consciência nacional, ou seja, uma nova nação surgindo, e essa nova nação, ao surgir, eu posso rever o direito de propriedade, o que é muito interessante isso, porque se ele vai falar no século XIX, no século XX, em 1917, no século XX, a gente tem a nossa primeira Constituição Social do século XX. Né? A gente tem a primeira Constituição não liberal, né, vamos dizer assim, a primeira Constituição que tenta avançar para uma ideia de prestação de direitos pelo Estado, de equidade social, de diminuição das desigualdades sociais, que é a Constituição de Querétaro, a Constituição mexicana de 1917. Que para gente que estuda direito agrário, ela é extremamente relevante. Inclusive, isso até está colocado até na minha tese de doutorado, eu acredito que mais relevante do que Weimar. A gente sempre olha para Weimar, só que Weimar não é só 2 anos depois. Weimar, basicamente, né, quem lê a Constituição de Weimar percebe que não há debate agrário nenhum na Constituição de Weimar. Quando se fala de função social da propriedade em Weimar, está se falando sobre as empresas, né, sobre as indústrias produtivas da época. Querétaro não. A Constituição Mexicana de 1917, a base da Constituição Mexicana é uma função social da propriedade, que nem é esse o termo, na verdade, utilizado, mas uma ideia sobre propriedade voltada para a questão agrária. A Constituição de Querétaro foi feita no meio de um clima, né, revolucionário de guerra civil, no qual os principais atores são chamados o Exército Libertador do Sul, que era comandado por Emiliano Zapata, né, os chamados zapatistas à época, que estavam fazendo reforma agrária, né, que a gente chama de reforma agrária popular. Né, eles iam conquistando o território e já faziam reforma agrária naquele espaço, tal, até conseguir chegar ao poder central. Nessa lógica de tentar chegar ao poder central em torno de todo o Estado mexicano, um dos pontos da Constituição de Querétaro é que a gente vai chamar de tentar dessacralizar, laicizar a propriedade. Pela primeira vez, a gente passa a entender o que é propriedade se ela não é sagrada. A partir do momento que eu falo que a propriedade não é sagrada, por que ela é protegida? E aí a Constituição mexicana ela é muito clara nesse sentido. Ela é protegida porque a nação quer. Esse é o ponto. Ou seja, volta uma concepção de domínio eminente. Existe um domínio eminente da nação, ou seja, do bem-estar geral, de uma ideia de um projeto nacional, que a propriedade, em primeiro ponto, como domínio eminente, ela está ali. Existe uma ideia de propriedade originária, né, ali colocada. É a partir dessa propriedade originária que você passa a produzir aí a possibilidade de conceder propriedade aos particulares. É o Estado quem concede propriedade aos particulares e só concede porque acredita que aquela propriedade vai, de alguma forma, efetivar as finalidades sociais. Né? Esse é o grande ponto mexicano que passa a mudar completamente. E aí você tem uma Constituição que fala de reforma agrária, uma Constituição que fala de toda a concepção dos camponeses, do direito dos camponeses ao uso da terra, dos ejidos, do direito dos indígenas, etc, etc. Agora, no caso brasileiro, e esse é o grande ponto que eu tentei colocar lá no meu mestrado, era basicamente que o avanço que isso foi feito foi muito pequeno.
E aí a jurisprudência não conseguiu fazer essa transição que aconteceu, por exemplo, no México, e aí você tem uma reforma agrária feita de forma ampla e de forma nacional. O que vai acontecer no Brasil é basicamente alguns insights, né, algumas tentativas de reforma agrária, especialmente depois da Constituição de 88. Né? A gente não pode se enganar. Por mais que a gente teve o Master no Rio Grande do Sul, que era um empreendimento com o Leonel Brizola, governador, ou até o que as ligas camponesas conseguiram fazer em Pernambuco, se você for contabilizar, não é nada. Não é nada. Você conta nas mãos. Né? Qual o número de propriedades que foram desapropriadas para a reforma agrária àquela época. O único momento que a gente conseguiu viver alguma coisa diferente no Brasil foi nos anos 60, quando a gente tem ali sim um decreto da Supra, né? Ali com o governo João Goulart, no qual você tem uma base de projeto de reforma agrária, e essa base de projeto de reforma agrária, é interessante isso, é uma base de projeto de reforma agrária no qual o Celso Furtado era um dos grandes autores, né? E aí é completamente diferente, porque não é mais uma concepção que a gente vai ter muito posterior, né? E aí até falando um pouco como eu mudei nesse sentido. Porque, na verdade, a minha tese final no mestrado foi tentar articular dentro do direito civil categorias que pudessem mudar essa concepção de que necessariamente o preço justo tem que ser equivalente ao preço de mercado. Eu fiz uma análise à época, principalmente da África do Sul. E aí a África do Sul, ela colocou isso muito claramente. A Alemanha também fez isso, o Japão fez isso também, mas a África do Sul foi bem simbólico, porque foi no pós-apartheid. Então se parecia muito o que aconteceu no Brasil no século XIX. Porque no século XIX a gente não pagou nenhuma indenização. A gente não se preocupou com isso, né? Porque o discurso proprietário estava correto. A indenização tinha que ter uma indenização a preço justo para aquele sujeito que, de alguma forma, tinha feito uma compra e tinha adquirido um bem dentro das regras constitucionais à época, né? Dentro das regras jurídicas à época. Só que a gente ignorou. E foi muito parecido com o que aconteceu na África do Sul no pós-apartheid. Porque o grande problema da África do Sul no pós-apartheid era esse. Ou seja, eu tenho a propriedade toda na mão dos brancos e agora eu tenho um país diferente. Como é que eu faço em relação a isso? E aí você tem alguns autores, alguns juristas sul-africanos que vão colocar muito essa ideia de você sopesar, que é uma ideia que também está na Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, no qual você sopesa o interesse privado e o interesse público. Ou seja, o resultado que virá da indenização será em relação a uma soma, né, de valores públicos e valores privados. Ou seja, você nem vai pagar o tanto que o proprietário quer e nem vai deixar de pagar aquela indenização. Era basicamente essa foi a resposta sul-africana, que nunca foi a resposta brasileira, né? A gente sabe disso. A resposta brasileira mais próxima disso foi criada pela ditadura militar, e é interessante entender isso, no Estatuto da Terra. O que a gente tem de indenização sancionatória na questão agrária, ela não foi criada, isso é muito importante, pelo governo que pretendia fazer a reforma agrária de verdade no Brasil. O governo que pretendeu fazer a reforma agrária no Brasil de verdade, que era o governo João Goulart, por quê? Porque tinha projeto de reforma agrária, feito pelo Celso Furtado, como estou falando para vocês, era aquela ideia, acho que todo mundo conhece aqui, o decreto 53.700, né? Que é ali do final de março de 64, inclusive é das causas, vamos dizer assim, do golpe militar, etc., que não queria que fosse realmente realizada a reforma agrária no Brasil. E aquele decreto ele era muito claro, fazendo o quê? Fazendo uma concepção de projeto de país. 10 quilômetros de rodovia, 10 quilômetros de ferrovia, 10 quilômetros de açude, é tudo agora da reforma agrária. Ou seja, eu tenho um projeto de país, e dentro desse projeto de país, eu passo a identificar a necessidade da reforma agrária. Esse é o grande ponto, né? E aquilo foi o único ali, né? O que foi feito no México, foi feito no Japão, foi feito na Itália, foi feito na França no século XIX, foi feito nos Estados Unidos no século XIX. Quando a gente fala reforma, o que é reforma agrária? Reforma agrária raramente se parece com o processo que a gente fez no Brasil. Porque o que a gente fez no processo no Brasil? No Brasil a gente fez, tudo bem, o Estatuto da Terra, que vai trazer a ideia dos títulos da dívida agrária, ou seja, a ideia de que você desapropria porque aquela propriedade é improdutiva, logo o Estado leva um tempo para torná-la produtiva novamente, e nesse tempo para torná-la produtiva, eu, na verdade, simplesmente postergo a indenização. Mas ela continua sendo o mesmo valor, percebam isso. Ou seja, é uma sanção, mas uma sanção adequada dentro de uma ideia de que você vai só tornar aquilo produtivo e depois pagar ao proprietário. Ou seja, a lógica do individualismo proprietário não sumiu dali. Por isso que a minha tentativa, que aí você vai tornando coisas assim, absurdas, né, nesse processo. Por exemplo, o exemplo que eu termino minha dissertação de mestrado com ele,
que era um dos exemplos máximos, era da, não sei quem conhece, que é a Fazenda de Castanhal Cabaceiras, na região de Marabá, no sudeste do Pará. Essa fazenda era uma fazenda pertencente ao Jorge Mutran, Exportação e Importação, que era um sujeito extremamente produtivo do ponto de vista econômico. Só que não era, só que tinha uma série de problemas ambientais e tinha trabalho escravo recorrente, inclusive cemitério clandestino na sua fazenda. E aí, por isso, ele foi desapropriado, né? E, inclusive, a fazenda se tornou a Escola Carlos Marighella, o Gustavo Otto está dizendo, é isso mesmo. Ele foi desapropriado, inclusive foi um leading case, na medida que ele foi desapropriado não pelo aspecto da produtividade, mas foi desapropriado pelo aspecto da função social, no aspecto trabalhista e bem-estar, né? E o aspecto ambiental também. Só que essa desapropriação, ela foi fruto de muita luta do movimento social, né, no caso do MST. E não só o MST, isso é muito importante, né, outros movimentos também. Mas isso é o que aconteceu no Brasil inteiro pós-88. Ou seja, depois de 88, o que aconteceu de reforma agrária no Brasil foi por muita pressão dos movimentos sociais. E lá era uma dessas pressões, ou seja, ocupação de terra, tiro, briga, etc, que aconteceu por anos naquela fazenda. E aí depois, uma vez desapropriada, né, e eu na época eu era advogado do MST lá no Pará, e eu lembro de uma vergonha que eu tinha para falar, olha, se a gente conseguir a desapropriação dessa fazenda, significa que o fazendeiro que realizou todos esses atos vai receber, à época, né, hoje ia ser muito mais, mas à época, 9 milhões de reais de indenização. É 9 milhões de reais de indenização. Ou seja, a gente está lutando para que aquele sujeito tenha uma liquidez do seu patrimônio para fazer outra coisa, percebe? A sanção não acontecia ali. E aí, por isso, a minha tentativa um pouco desesperada, vamos dizer assim, no mestrado, foi tentar utilizar alguma categoria de direito civil que pudesse ser entendida, né, aqui. E aí a categoria que eu utilizei foi até de lucros cessantes, só que a concepção de um lucro cessante sociais. Ou seja, a gente, à época, tinha o Ministério Público do Trabalho já começando a ter algumas condenações importantes de dano moral coletivo sobre trabalho escravo. E aí seria a mesma lógica, mas não só no dano moral coletivo do trabalho escravo, mas também tentar entender, primeiro, a concepção do passivo ambiental, né, que ele teria que recuperar, então isso seria descontado do valor da indenização. O que aconteceu? É interessante ver isso acabou acontecendo, o INCRA conseguiu incorporar ao longo do tempo isso no valor das indenizações, e a outra tentativa que eu fiz, que esse até hoje não foi incorporado, que era a ideia de tentar entender um lucro cessante social. Ou seja, uma ideia de que aquela região teve um atraso econômico pela recorrência de trabalho escravo. E esse atraso econômico deveria ser, de alguma forma, reposto para a coletividade. E ele poderia ser reposto em forma de um desconto na indenização. Era isso, foi basicamente isso que eu terminei na minha dissertação de mestrado. Só que, como eu falei para vocês, de lá para cá, a minha reflexão mudou bastante, né? Depois eu tornei consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário, entrei na AGU, comecei a perceber um pouco mais das concepções de políticas públicas. E nessas concepções, é isso que eu comecei a perceber. Assim, o Brasil não tem, salvo o Celso Furtado nos anos 60, o Brasil não tem e nunca teve um plano, um projeto nacional de reforma agrária. Por mais que a Constituição diga isso claramente, expressamente, ou seja, a necessidade de que isso aconteça. Tanto que, por exemplo, a gente tem um decreto do governo federal que fala que o processo de desapropriação para a reforma agrária, ele começa, ou poderia começar, e é geralmente assim que ele começa, por uma indicação do movimento social. Pense nisso. O que parece ser uma coisa interessante. A gente apoiou isso e apoia ainda, né? Ou seja, se não fosse por ocupações de terra, por exemplo, nenhuma propriedade no Brasil seria desapropriada. Mas a lógica da reforma agrária não é essa. Esse é o grande ponto. Nenhuma reforma agrária no mundo foi feita assim. Ou seja, eu vou lá, reivindico uma área, aquela área é desapropriada. Eu reivindico outra área, dá um conflito generalizado aquela área é desapropriada. Ou seja, isso é um entendimento de reforma agrária como uma política social de pacificação de conflitos. Mas não é um entendimento concreto de reforma agrária, que aconteceu no México, no Japão, na França no século XIX, nos Estados Unidos no século XIX, na Itália, em todas as reformas agrárias que deram certo no mundo, na China, né? A China é um exemplo interessante também. Todas as reformas que deram certo no mundo, ela não acontece por causa disso, porque alguém está reivindicando. Ela não é uma política social de resolver conflito. Ela é uma política econômica de desenvolvimento. Ela é uma política econômica de consciência nacional, de criar projeto nacional. Ou seja, não se cria projeto nacional sem reforma agrária. E o que é reforma agrária? É
utopicamente resolver conflitos? Não. É ter um projeto para o país no qual o campo vai ser destinado não só à maior produtividade, mas também à geração de um mercado consumidor, de uma inclusão social na economia, para que a partir daí você possa desenvolver, inclusive, uma indústria, etc. Né? Eu estou falando aqui, eu estou repetindo o projeto do Celso Furtado, que pensou isso muito bem no Brasil e foi copiado para além do Brasil. Né? É isso que aconteceu no Japão. O Japão fez uma reforma agrária absurda, cujo modo rural máximo era de 3 hectares. E a indenização ínfima, módica, eles cobraram, a indenização paga pelo Estado japonês era uma indenização a preços anteriores à guerra. Ou seja, pela inflação, que por causa da guerra foi para 2.000% naquele processo, era uma indenização meramente simbólica. Foi isso que aconteceu no Japão. E isso deu espaço a quê? A um crescimento do mercado consumidor, a uma maior alimentação do povo e, por fim, a uma mega industrialização. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na Coreia. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na Itália. Isso foi a mesma coisa que aconteceu no México, em outro patamar antes disso. E foi o que aconteceu na China, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente começa a perceber hoje, por que a China está do jeito que está? A China está do jeito que está, a primeira reforma que a China faz é a agrária. Não, eu não estou falando da reforma do Mao Tse Tung lá, mais coletivista e tal. Estou falando da reforma do Deng Xiaoping. Quando ele começa a fazer as reformas das chinesas que vão gerar o Estado chinês atual, a primeira reforma que ele faz é a reforma agrária. É ela que gera uma inclusão que existe até hoje. Né? A China, por exemplo, é o maior país do mundo em termos de PIB, é um dos maiores países do mundo, se você pegar os Estados Unidos ali, mas que é uma coisa impressionante, mas mantém 400 milhões de pessoas no campo, produzindo alimentos para a sua cidade. Né? Ou seja, você tem uma lógica econômica da reforma agrária. E esse é o ponto. Por isso que eu saí um pouco, e aí eu queria até fechar, não sei como é que está o nosso tempo aí, mas até posso até fechar com isso e abrir para perguntas para a gente conversar mais. Mas é por isso que eu saí do mestrado no Direito Civil, tentando entender essa lógica do individualismo proprietário, como superar essa lógica por meio, por exemplo, de um pagamento de passivo ambiental, por meio de um lucro cessantes sociais, e como que eu cheguei na lógica do meu doutorado, que não é mais no direito civil, é no direito econômico, mas sem sair do direito agrário. Ou seja, tentar olhar para o direito agrário como direito econômico, como uma concepção de política econômica, como uma concepção de planejamento, como uma ideia de um plano nacional de reforma agrária que a gente nunca teve. A gente preferiu não fazê-lo e simplesmente ir apagando incêndio aqui e ali, aonde surgisse um conflito maior. Essa concepção, ela vai simplesmente traduzir para a gente uma ideia de um país complicadíssimo, que é o nosso país, que tem tanto uma não inclusão social relevante, o mercado consumidor, por mais que a gente tenha tido algumas políticas sociais como Bolsa Família, etc., que chegaram nisso, né? Você não tem um mercado consumidor tão relevante quanto a gente tem como potencial em um país de 200 milhões de pessoas. E, por fim, a gente não consegue que esse mercado consumidor possa gerar uma industrialização que se mantenha em relação a flutuações internacionais. E a gente chega no que está acontecendo hoje, né? Onde o Brasil, eu fiquei pasmo, o professor Márcio Postman, da Unicamp, tem dados dizendo que o Brasil de hoje, o Brasil, né, antes da pandemia, inclusive, o Brasil de antes da pandemia, de 2019, era um Brasil com menor industrialização do que no final da República Velha. Em 1917, o Brasil tinha mais indústrias em porcentagem com a sua economia do que tem hoje de relevância. Ou seja, a gente está passando um processo de desindustrialização absurda. Por quê? Porque simplesmente a gente caiu, né? A gente caiu de novo no mero conto da commodity, né? Como se aquilo fosse resolver o nosso problema do país, né? Desde lá de trás, o açúcar, do café e agora a soja. E a gente esquece de tentar construir alguma coisa que nos torne, que torne esse capital, torne aquele capital ali sendo produzido de alguma forma transferível para outros tipos de mecanismos que gerem empregos, que gerem um país mais desenvolvido. Essa é a função da reforma agrária. Essa é a função histórica da reforma agrária, essa é a função constitucional da reforma agrária. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Hoje no Brasil, infelizmente, ninguém pensa isso. E quando eu digo ninguém, ninguém mesmo. Eu fiquei estarrecido até, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, talvez um maior partido ainda da oposição, soltou um programa, não sei se vocês viram, há 2 semanas atrás, de reconstrução nacional e de tentativa de estabelecer um programa alternativo que poderia ser. A parte de reforma agrária desse programa é basicamente dar terra àqueles que querem. O que é muito importante, o que é sensacional, mas não tem uma vírgula sobre um projeto nacional que envolva realmente uma reforma agrária. Ou seja, ninguém pensa sobre isso no Brasil. Até para deixar para o debate, que a gente pode discutir mais calmo, porque aí acho que pode ser um pouco mais polêmico, mas quem talvez esteja pensando nisso é a Argentina. Não sei quem está acompanhando o que está acontecendo na Argentina nos últimos tempos. Ali tem um projeto nacional voltado para a questão agrária.
E aí você teve, por exemplo, agora uma tentativa de estatização da maior processadora de grãos, que é a Vicentim, né, lá na Argentina, mas isso, na verdade, a gente não é basicamente olhar só para isso, mas entender como um processo, que eles chamam de Plano CUFAS, que é o nome do Ministro do Desenvolvimento Industrial da Argentina, que vem desde lá de trás, que vem desde da reestatização, né, que foi privatizada, e depois foi reestatizada, a YPF, a Petrobras deles, né, que controla o petróleo argentino, e a própria YPF começou com o que eles chamam de empresa testigo, né, uma empresa testemunha, ou seja, de alguma forma, não uma estatização, mas uma entrada no mercado de uma empresa preocupada com o projeto nacional e não só com a lucratividade. E essa empresa vai ter que funcionar de uma forma exemplar, que foi a YPF Agro, não sei quem conhece, quem talvez seja um pouco familiar com o agronegócio brasileiro, hoje o agronegócio brasileiro compra insumos, né, pesticidas e agrotóxicos, por exemplo, da YPF Agro, de uma estatal argentina. Ou seja, para quem conhece um pouco de insumo, sabe disso, né? Que a maioria dos insumos vem do petróleo, né? Então é muito fácil você fazer essa transição. E agora, quando você vai chegando no Vicentim, que ainda tem, que é essa processadora de grãos, que tem a ver também com a questão da dolarização, né? Também da Argentina, né? Se quem olha essas trades aí no todo o planeta começa a perceber que essa questão do câmbio é muito ligada para a Argentina, para o Brasil, por exemplo, a essa questão de quem faz esse hedge, né? Essa mudança, essa operação de dólar por soja em relação aos agricultores. E na Argentina, por exemplo, o processo de estatização resolveria um processo de câmbio deles. Ou seja, de alguma forma, você está lá pensando a ideia de que se a gente ainda tem o agro como algo relevante, é preciso a gente fazer um debate público disso. É preciso a gente pensar isso como um projeto nacional, com um plano nacional que incorpore a reforma agrária e incorpore que tipo de fomento a gente vai fazer. A nossa Constituição, e daí o nosso papel como juristas, que é muito relevante para isso, ela é muito pródiga nisso. Né? Se você olhar, tem o próprio Sepúlveda Pertence, tem uma decisão do Supremo falando disso, que uma das medidas de democracia direta do Brasil, ou seja, não de democracia representativa, mas de participativa, é a política agrícola. Porque quando você lê o artigo da Constituição sobre política agrícola, ele vai dizer da necessidade de participação dos trabalhadores para efetivar para onde vai o crédito, coisa que nunca aconteceu. Né? O crédito rural, por mais que tenha um Pronaf, que é algo extremamente pequeno em relação ao montante total, o montante total é sempre decidido por lobby às escuras, né? Ou seja, não é um aspecto constitucional. O crédito rural do Brasil nunca chegou no pós-Constituição. Assim como a nossa questão agrária não foi ainda constitucionalizada, porque a Constituição é muito clara, ela não diz que é basicamente quem reivindicar a terra, você dar terra, não é isso. A questão é estabelecer um plano nacional de reforma agrária e entender o direito agrário, e esse acho que é um ponto importante, que no Brasil a gente acabou entendendo o direito agrário por muito tempo dentro do direito civil ou dentro do direito privado, tentar entender os aspectos públicos do direito agrário. E tentar entender o direito agrário não simplesmente como uma política de reparação social, de rebater desigualdades sociais, mas como uma política estratégica da nação em relação à sua política econômica. Era isso aí, professora Cristina, professora Isabelle. Era mais ou menos isso, a gente abre para o debate aí, para a gente conversar mais aí. Bom, parabéns, professor João Paulo. Eu fiquei aqui o tempo todo conectada com as suas palavras, especialmente quando o senhor falou de Celso Furtado. Viva Celso Furtado, né? É meu quase conterrâneo, eu sou cearense com muito orgulho. Ele era paraibano, a despeito de ter seguido para o mundo, né? Exatamente. Mas na época da minha dissertação, eu escrevi sobre direito à alimentação no Nordeste, e aí eu fiz toda a conexão com a Sudene, plano trienal, enfim. E como o Celso Furtado, eu acho que mais do que nunca, né, nós precisamos de homens e mulheres à la Celso Furtado, né? Não só isso, mas para pensar o Brasil daqui para adiante, mas compreendendo, né, como é que a gente chegou até aqui. Isso que é importante, fazer essa digressão, né? Pensar que várias pessoas, homens e mulheres, tiveram essa consciência, né, de que da forma como a gente estava se desenvolvendo, a gente ia certamente acabar nesse marasmo que a gente está aqui. Não que tudo isso seja necessariamente estabelecido desde sempre, mas as escolhas que a gente fez ao longo do tempo, né, assim, vale a pena lembrar, por exemplo, Caio Prado, quando ele coloca claramente que uma das possíveis grandes hipóteses da gente estar como está hoje tem a ver com o quê? Monocultura, falta de reforma agrária
e uma abolição completamente mal engembrada, né? Efetivamente, a gente precisa dar conta desses problemas lá de trás. Some-se a isso, é sempre bom trazer à baila também mulheres que pensaram e que questionaram tudo isso, né? Eu acho que vale a pena, claro, em períodos históricos diferentes, mas trazer à tona que a professora Maria Silvia de Carvalho Franco também discutiu sobre toda essa questão, e uma outra mulher que é pouquíssimo comentada, né, e que merece, que ela saiu da academia muito cedo, também por conta de todo esse nosso golpismo, que infelizmente é tão presente no Brasil, que se chama Paula Bateman, né, e que ela também faz essa discussão sobre essas raízes, como tudo isso, de algum modo, nos trouxe até aqui, né, então não foi obra do acaso. Mas, dito isso, eu reitero aqui as minhas congratulações à sua fala e, de pronto, eu já abro para o debate, caso alguém aqui queira se colocar, questionar, enfim, eu fazer alguma eventual ponderação. Professora, até complementando a sua fala, que é isso, não é só Celso Furtado, mas Caio Prado, Alberto Passos Guimarães, Inácio Rangel, né? A gente tinha todo esse debate bem profundo, e aí tem uma professora, né? Uma das melhores professoras na questão agrária, que é a Ângela Kageyama, da Unicamp, que faz todo um histórico bem interessante sobre a questão agrária. Depois eu passo para vocês a referência sobre todos esses pensamentos. Eu agradeço, foi muito bom trazer também, mencionar, né, Inácio Rangel, que é tão pouco falado na academia, pelo menos no campo jurídico, no geral, e como a gente tem que aprender com ele, né? Tem um livro, agora me foge aqui o nome do autor, já eu me recordo, que ele tenta categorizar aí os grandes nomes da economia brasileira, e ele criou uma categoria à parte para o Inácio Rangel, né? Porque não tinha como incluí-lo em qualquer categoria, porque ele fez esse caminho meio que de franco atirador seria injusto da minha parte, né? Mas ele fez uma jornada própria, né? E talvez fora aí de um pouco das amarras da academia, ele conseguiu se lançar sobre questões que nunca antes a gente tinha discutido como merecidamente deviam ser discutidas, né? Mas o meu ressalte em especial é sobre Celso Furtado. Eu sou uma furtadiana e certamente eu acredito que ele deve estar colaborando aí nessa reta final da sua tese. Parabéns, viu, professor? Então, dito isso, eu pergunto, alguém aqui gostaria de se manifestar? Posso, Isabelle? Eu estou com muito problema de internet. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? João, estamos sim, professor. Encantadíssima com a sua fala. Eu fui perdendo os pedaços porque eu tinha, às vezes, que prestar atenção na outra reunião, mas muito bacana, muito extremamente clara, consciente, fantástica. Parabéns, parabéns mesmo. Espero que você sabe disso, espero que você venha a esse programa já como professor. Será uma honra tê-lo entre nós. Eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei, nossa, como é que você leva esse discurso para a USP? A USP sempre teve, tradicionalmente, no direito agrário, teve uma visão bastante civilista. Na minha primeira gestão, como coordenadora do programa, a gente tentou, eu até convidei professores da USP, a gente tentou uma aproximação, mas é bastante complicado, porque a visão é muito diferente. Por outro lado, também eu já tinha trabalhado com direito econômico, um determinado período da minha vida, e eu tinha uma leitura, eu tinha uma vontade de fazer essa aproximação que você fez, porque em que medida que o direito agrário, que é possível um olhar para o direito agrário, um olhar publicista para o direito agrário, se não pelo viés do direito econômico. Eu tinha muito essa vontade e você concretiza aí a minha vontade. Como é que foi a sua chegada na USP? Conta para nós, por favor.
Alô, estão me ouvindo? Tá, aí. Tá. Então, professora, é um prazer estar aqui com você, sempre sensacional. O professor está no programa também da UFG, que é histórico aí, né? E aí até dá para começar a falar a partir daí, né? Na verdade, eu acho que o Brasil tem dois grandes pais do direito agrário, né? Que é o professor Paulo Tomim Borges, que é o fundador aí do programa da UFG, e por outro lado, o professor da USP. É bom lembrar, Fernando Pereira Sodero, né? Eu acho que o Fernando Pereira Sodero, de alguma forma, foi um pioneiro nisso, um pioneiro mesmo, assim, né? Ele fez parte daquele grupinho ali do Carvalho Pinto, de 1959, que foi governador de São Paulo, que junto com ele estava o Zé Gomes da Silva, o surgimento do Zé Gomes da Silva em 59, o Plínio de Arruda Sampaio, né? Ele está surgindo ali, né? Era um grupo fenomenal, ele explodiu ali a questão agrária, ali, né? E esse povo que depois vai ser contratado pelo Celso Furtado para começar o processo do jogo e depois ainda permanece de alguma forma, né? Alguns, outros não, né? O Plínio sai e tal, no Estatuto da Terra. Mas assim, o início ali na USP, existe um nascimento do direito agrário muito forte com o Fernando Pereira Sodero. Ele que cria a cadeira de direito agrário, né? Você tem uma cadeira, um professor titular lá, uma cadeira catedrática lá, de direito agrário na USP até hoje, que foi criada por ele, e ele que manteve isso por algum tempo ali, né? Que tinha exatamente qual era a lógica dele, era superar aquele debate do Carotes, aquele debate do Bola, que era um debate, o direito agrário tem princípio, tem instituto, falou, não, tem nada disso. Na verdade, a lógica do direito agrário é função, ele tem uma função. E aí se aproxima muito do direito econômico, né? Eu acho, muito da política econômica. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar na casa do Fernando Pereira Sodero, isso me dá uma alegria muito grande. Mas eu concordo contigo plenamente, ou seja, o Fernando Pereira Sodero foi o primeiro e o último agrarista ali, raiz, né? Depois ele se perdeu um pouco e acabou sendo incorporado nos debates do direito civil, é uma pena. Hoje, inclusive, o professor titular de direito agrário são professores e outros professores são professores muito mais identificados com o direito civil do que o direito agrário em si. E aí isso se perdeu. Tanto que eu não tenho nenhuma relação com essas pessoas, ou pouquíssimo. Tenho, conversei já com o professor Enéas, tem algumas pessoas boas, viu, lá. Tem pessoas que se sobrepõem nessa lógica e conseguem pensar para além do direito civil. Mas o meu departamento lá é que é genial, professor. Que é o meu departamento, é o departamento de Direito Econômico e Economia Política. E o departamento de Direito Econômico e Economia Política, como a professora Isabelle, é um departamento furtadiano. A nossa lógica é Celso Furtado. E aí a lógica do professor Alessandro Taviani é uma lógica de vários professores ali que se colocam, que vem inclusive do primeiro professor que não chegou a ser professor titular, fez concurso para ser professor titular do departamento de economia política, na época era economia política, né? E depois que acrescentou direito econômico. Ele chegou a fazer concurso na faculdade de direito e só não foi aprovado porque era comunista, que é o nosso querido Caio Prado Júnior. Ou seja, é a história do Caio Prado Júnior, a história do Celso Furtado, a história de um monte de gente que é ali estudado. E a minha alegria é que, assim, teve pessoas que comandaram esse departamento muito boas ali, que, para mim, é meio que o fio de Ariadne ali, sabe? É a peça que muda essa concepção do direito agrário para o direito econômico. Fábio Conder Comparato é o primeiro professor titular de Direito Econômico da USP. Ele que vai começar essa nova escola, vamos dizer assim, né, do Direito Econômico, que vai incluir o Direito Agrário. Depois o professor Eros Grau, que inclusive vai ter uma série de decisões relevantes até na questão agrária no Supremo, mas que produz algumas coisas, e para mim o melhor de todos, que, né, vou aproveitar para puxar o saco aqui, que é o meu orientador, que é o professor Gilberto Bercovitch, que ele sim, eu acho que já tem essa noção com mais clareza. Mas eu concordo contigo, é um problema é que a gente faz isso, e eu sou o único lá. Eu talvez, não, desculpa, eu não sou o único. A gente tem três pessoas lá que estão estudando direito agrário na USP, orientandas do Bercovitch, né? Comigo lá. Mas é isso, a gente é um grupo muito isolado nesse sentido, né? Por isso que a gente, e eu principalmente, fiquei muito feliz aí pelo fato de ter agora um programa de doutorado na UFG, que eu acho que pode ser o caminho para que isso aconteça, né? Talvez acoplar a isso, ou seja, tentar entender também que o direito econômico tem que ser estudado dentro da concepção do direito agrário também, né? Acho que essa que é a lógica. Então essa é a trajetória lá, a trajetória de um departamentozinho excepcional dentro de uma lógica total da USP, que é uma lógica muito pesadamente civilista ainda. Infelizmente, para mim, traindo o seu fundador. Espero que você venha nos ajudar a estabelecer essa discussão, né? Depois da sua defesa aí, que vem aí
conosco, trabalhar como um pós-doc, e quem sabe num futuro concurso, né? Espero muito que você continue, que essa seja a primeira das suas falas no programa, de outras muitas e de outros debates que virão, João. Você é muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Fico lisonjeado aí. E se Deus quiser, o que eu mais quero agora é me aproximar o máximo possível aí do programa. Nós tivemos doutorado aí. Essas aulas dessa turma, nós teremos todas as semanas, e todas as semanas nós temos convidados. Você é o segundo convidado, e aí a gente tem bastante gente bacana. Tem o Herman Palacios, tem vários, como é que é o nome? Estou me esquecendo aqui, mas de vários países. A gente tem Bolívia, México, Chile, Paraguai e Colômbia. Convidados todas as terças nesses horários. Você está totalmente convidado, agora tem o link. Espero que você dê uma espiadinha aí para acompanhar os nossos debates. Darei, com certeza. Obrigado. E aí vou devolver a palavra à Isabelle, que eu estou fazendo reunião e acompanhando a aula. Para você abrir para os meninos, Isabelle, muito obrigada, viu? Te devolvendo a palavra. Bom, então eu agradeço a intervenção da professora Maria Cristina, as palavras, é bom saber dessa trajetória, né? O Bercovitch, ele sempre está, de algum modo, aí abrindo caminhos, né? No meio dessas estradas complexas nossas. E eu passo, então, pergunto, né, se há questionamentos entre os discentes. Boa tarde, professora Isabelle. Boa tarde, colegas e professor João Paulo. Bom, inicialmente eu queria dizer que foi muito importante, muito interessante a leitura da sua dissertação. Acho que acrescentou muito. Eu gosto muito dessa visão progressista em relação ao direito, em relação à própria Constituição Federal. Ali em algumas passagens do texto, eu percebi também a relevância que você dá aí para a atuação da sociedade como manifestação jurídica, enfim. E também achei muito interessante essa utilização de outras categorias jurídicas aí como alternativas viáveis para a transformação aí do conceito de preço justo. Eu acho que é muito importante nós do direito sairmos um pouquinho aí desse formalismo, desse aspecto muito conservador de que as coisas são o que são e como são e que não podem ser mudadas. Então, essas visões que são diferenciadas eu considero muito interessante. No que diz respeito à questão da reforma agrária e da função social da propriedade, que é, inclusive, o tema que eu estudo, eu fico aqui sempre pensando que algumas mudanças perpassam também por uma transformação da atuação estatal. Eu nem sei se a minha concepção, se o que eu penso nesse sentido é muito correto, mas me parece sempre que os agentes estatais, quando a gente entra nessa temática de política agrícola, da reforma agrária, me parece que ainda não conceberam a Constituição Federal com a força normativa que eu acredito que ela possui, e nem com essa perspectiva social que o texto de 88 possui. Então, eu deixo como pergunta, apesar que agora a sua fala, depois de ler o texto e agora ouvindo a sua fala, eu já mergulho um pouco mais profundo e já vejo esses outros aspectos que o senhor traz também em relação à lógica da reforma agrária, a mudança na lógica da reforma agrária. Mas eu deixo aqui uma pergunta sobre qual seria o ponto de partida para uma transformação dessa atuação estatal que seja compatível com os anseios sociais e também com os preceitos da Constituição Federal. E depois que o senhor fez a menção sobre a questão
da reforma agrária aqui no Brasil ser uma espécie, né, a política ser uma espécie de medida paliativa de resolução de conflitos fundiários. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha também um questionamento no sentido de que a desapropriação, essa reforma agrária, ela passa meio que de forma obrigatória pelo crivo do judiciário. E eu fico me perguntando se atribuir essa atividade, atribuir, de certa forma, essa política pública ao Poder Judiciário seria aí o melhor caminho, se o Poder Judiciário não seria questão de qualificação, eu não sei qual a palavra melhor para usar, mas me parece que a própria atividade jurisdicional, ela tem características que possam aí conflitar com a execução de uma política pública de tamanha grandeza. Seria isso. Eu respondo agora, professor? A gente escuta mais gente. Sim, por favor, professor. Deixa eu só perguntar se tem mais alguma, porque daí a gente faz blocos, né? Eu indago, tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Acredito que por enquanto não, então se o senhor quiser responder... Ah, não, perdão, o mestrando Resigno gostaria de fazer. Então, Resigno você faz, e aí na sequência, professor, se ficar bom para o senhor, daí respondemos as duas perguntas, tanto da Helenice quanto do Resigno, pode ser assim? Perfeito. Perfeito, então. Obrigado. Resigno, por gentileza, a palavra está com você, querido. Gratidão, professora Isabelle, é muito um prazer, né, poder ouvi-la também, saudades, né, agradecer a fala profícua do professor João Paulo também, no sentido de ler, né, e ele já chegou passando a rasteira na gente, se me permite, professor, porque você falou que evoluiu muito o pensamento e a leitura, porque a gente preparou perguntas em cima da monografia, da dissertação do senhor, mas no discorrer, né, da fala, ficou muito nítida, né, essa construção e essa perspectiva de que outros elementos foram incorporados, né, dentro das suas análises. Mas ficou um questionamento, e assim, se eu puder fazer indicações também de leitura, se dentro dessa construção, porque tem toda uma narrativa histórica dentro da sua dissertação, e pelo menos dentro do programa, e as leituras, né, dos professores têm me feito muitas reflexões acerca da condensação de conceitos, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, a analogia dessas discussões das questões agrárias, pegamos até debates da Câmara dos Deputados, né, na ordem de 1840, 44, via-se vários discursos e debates sobre a necessidade de desvincular a terra da questão do escravo, né, do cativo que veio para cá sequestrado, dessa força de trabalho, né, que se é que pode se dizer que é uma força de trabalho quando a gente sujeita outro ser humano a esse tipo de condições. Mas eu penso assim, quando a gente parte do momento, e se o senhor me permite, né, fazer esse tipo de reflexão, a gente parte do momento em que a gente desconsidera o indivíduo como humano, esse caráter humano, e considera o valor econômico atribuído, né, a esse trabalho, se é que é trabalho, volto a questionar, e a preocupação de desvincular essa força, né, de produção das propriedades e atribuir a força de escoamento e de logística de produção, né, porque eu estou analisando os debates do José de Alencar, enquanto deputado, né, e ele tem muito essa perspectiva, não tão abolicionista, mas de econômico, né, porque teria que desvincular essa mão de obra escrava para poder se agregar o valor a não número de escravos da propriedade, e sim ao poder de escoamento da mercadoria. E outra questão, professor, é se essa densificação conceitual ela acaba partindo de uma perspectiva, eu fico muito a refletir, porque às vezes a gente traz esses conceitos do colonizador, mas também não tem como desvincular, né, dentro da nossa construção da escrita, esses conceitos, porque a nossa literatura, ela não está na África, ela não está na indígena, né, então, até mesmo essa questão de romper com esses grilhões colonizadores, porque a matemática, a agricultura
e até mesmo o conceito de negro que a gente tem como se fosse único, né? E a África é para além da extensão continental que o Brasil se propõe. Então, se eu puder refletir sobre essas perspectivas, porque eu queria trabalhar muito, né? E está sendo meio que quebrar pedra numa pedreira para poder desvencilhar alguns conceitos, né? Então, é num caráter, assim, nem de questionar a escrita do senhor, porque, na verdade, ela foi muito reveladora, porque o viés econômico, ele é muito interessante, porque, às vezes, a gente quer condenar a corrente econômica, mas sem entender que é quem se apropria dela, de que faz o uso não racional, né? Então, agradeço por terem me escutado aí, se eu contribuir, né, para o debate ou não. Contribuiu demais, Resigno. Eu passo, então, a palavra ao professor João. Obrigado, professora. Excelentes questões aí. O pessoal está afiado. Então, vamos lá. Tem duas questões. Vou tentar responder cada uma pontualmente, que acho que é mais interessante. Primeiro, da Helenice, né? Primeiro, agradecer a leitura. Eu não sabia que vocês tinham lido, não, o meu livro, não. Que bom, ué. Então, alguém leu aí. Tá bom demais. Mas, respondendo primeiro a Helenice, acho que ela faz um debate que é essencial nisso. Acho que esse que é o debate, para mim, prioritário hoje, que é o que você está falando da atuação estatal, né? Como é que essa reforma agrária não se torna uma atuação estatal e como se deve debater essa atuação estatal, e a gente acaba colocando hoje a reforma agrária há um tempo, né? Ou seja, quando a gente tentou fazer a reforma agrária episódica, né? Tópica, tentando resolver conflitos aqui e ali, o judiciário interviu e o Estado, de alguma forma, como um todo, não se engajou nisso para poder resolver essa questão. Isso é um problema mesmo. Eu acho que assim, a questão é que a reforma agrária ela precisa se transformar em uma questão de Estado, em uma ação de Estado, em uma política de Estado. Acho que esse que é o ponto. Assim. Por exemplo, essa questão da judicialização, ela pode ser um problema? Pode, porque ela normalmente é um problema. O judiciário ele está aí de uma forma conservadora, né? Se você olhar qualquer tipo de... Tem um juiz do Amazonas que fala disso, fala qual a diferença de um golpe e uma revolução. Né? Mas a diferença de um golpe e uma revolução é onde está o judiciário. Se ele apoia, você está falando de um golpe. Se ele é contra, é revolução. Né? Porque o judiciário está para manter a ordem, o status quo ante. Né? Desde o piano, a ideia é dar a cada um o que é seu, ou seja, continuar com os ricos com sua riqueza, os pobres com sua pobreza e a manutenção do status quo. Acho que esse que é o ponto. A novidade que surge em Querétaro, que surge em Weimar, é uma novidade que pressupõe um processo revolucionário. Esse é um ponto que a gente às vezes ignora, né? Ou seja, a Querétaro só aconteceu em 1917 porque desde 1910 estava o Emiliano Zapata e o Pâncio Villa tocando fogo no país. Percebe? Esse é o problema. Weimar só acontece porque a Rosa Luxemburgo e a Liga Espartaquiana estavam em guerra civil em Berlim. Por isso que é Weimar. A Constituição ela surge em Weimar, que é uma cidadezinha desse tamanho na Alemanha, porque Berlim estava em guerra civil. Percebe? Esse é o ponto que faz com que você avance um pouco nesse sistema. E é isso que a gente não tem exatamente no Brasil. No Brasil, a gente tem um processo de consolidação de políticas públicas do Estado. Quando a gente consegue esse grau de consolidação, aí sim, pouco importa a judicialização. Ela tem até uma relevância, mas é pequena. Quer ver um exemplo? O SUS. O SUS é uma relevância excepcional. O nosso Sistema Único de Saúde, que é uma coisa, vamos dizer assim, revolucionária, uma coisa extremamente interessante, é uma política pública que se traduz como uma das mais ousadas na questão de saúde pública no mundo inteiro. Tem questionamento no judiciário? Tem sim. A gente na AGU todo dia tem um juiz mandando pagar um remédio XYZ que vai quebrar o SUS, não vai quebrar o SUS, mas de alguma forma fragiliza o SUS. Mas isso é pequeno do tamanho que é a política. Porque todo o Estado está voltado a fazer com que aquela política aconteça, percebe? Essa é a diferença. Distribuição de renda, a mesma coisa também. A gente tinha uma polêmica sobre de renda quando a gente conseguiu fazer aquilo. Se tornar uma política pública, veio o Bolsa Família, veio o primeiro Fome Zero, depois veio o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social, as coisas começaram a acontecer, agora a gente tem quase que um governo que era contra a distribuição de renda sendo obrigado a fazê-lo, percebam? Ou seja, esse processo de entender qual é a política da nação é relevante. E aí, para mim, esse é o problema da política de reforma agrária. Porque a gente ainda vive, que nem você colocou mesmo, a Constituição Federal de 88 não foi aplicada. A gente ainda vive no projeto nacional agrícola dos militares.
E esse funcionou e continua funcionando, e não tem questionamento. Modernização conservadora, né? Embrapa, tudo isso que a gente tem, ou seja, a plantação de soja, mega exoneração para exportação, tudo que a gente tem em relação a isso ainda acontece. Né? O Refis está aí para dizer isso, né? Os inúmeros, vamos dizer assim, refinanciamentos de dívidas agrícolas de grandes produtores acontecem todo dia no Brasil, né? São leis sobre leis, é uma coisa a ser estudada, inclusive, nesse sentido. E qual que é o problema? O problema é que a reforma agrária não entrou nisso, porque a base da reforma agrária, e para mim esse é o ponto de partida. A gente nunca vai ter reforma agrária no Brasil se a gente não tiver um PNRA, um programa, um plano ou um programa, né, tanto faz, um plano, um programa nacional de reforma agrária. Que a gente entenda a reforma agrária como relevante para a construção da nação. Enquanto a gente continuar simplesmente, isso não quer dizer que a gente não vai identificar a sociedade como aquilo. A questão é outra, que nem na abolição. No livro eu falo um pouco sobre isso também. Ou seja, a abolição é a mesma ideia. A gente teve a abolição no Brasil, a tentativa de abolição vem desde os anos 20 do século XIX. Mas ela vai acontecer em 1880, por quê? Porque você tem a sociedade civil pegando fogo naquilo. Só que a sociedade civil pega fogo e você já tem um projeto pronto, feito de alguma forma pelas partes mais progressistas da nação. A mesma ideia agora. A sociedade pode reivindicar a reforma agrária? Pode e deve. O MST talvez tenha um dos únicos projetos que você tem de reforma agrária. Quando você for dar uma olhada no que a gente chama de reforma agrária de novo tipo, né, do que o João Pedro Stede fala, e muitas outras pessoas também falam bastante, é um projeto de reforma agrária nacional, pensando na nação. Você não está pensando utopicamente, você está pensando na nação. Ou seja, o plano de partida e o ponto de partida jurídico, constitucional, é um PNRA. Se a gente vê sem um PNRA, a gente não sai do projeto agrícola de modernização conservadora ainda da ditadura militar. Esse acho que é o ponto. Já o Resigno colocou para a gente, alguns questionamentos importantes, falando sobre essa ideia do econômico, né, e tentando entender até que ponto que esses conceitos são coloniais, né, de alguma forma eurocêntricos, e a gente acaba importando isso. Eu concordo plenamente contigo. A minha ideia no livro era falar exatamente isso, ou seja, tentar pegar um conceito-chave que desse conceito dele que se extrapola toda uma concepção que é colonial, ou seja, a ideia de individualismo proprietário. O que é individualismo proprietário? Né? Eu usei ali a bibliografia do Pietro Barcellona, que vai falar um pouco para a gente essa ideia, falando, olha, a concepção de indivíduo surge com a concepção de proprietário. E isso que vai, na verdade, considerar a possibilidade de um meio de produção ser, de alguma forma, adquirido por um sujeito e esse sujeito não conseguir abrir mão daquele meio de produção porque faz parte da própria personalidade dele. No direito, o pandectismo, por exemplo, falava bastante sobre a teoria real, se vocês lembram disso, do direito das coisas, que a relação proprietária não era nem uma relação entre pessoas. A relação proprietária era uma relação entre pessoa e coisa. Né? Ou seja, ela era infinita, ela era sagrada, ela era inviolável, ela era ilimitada, porque não tinha mais nem ninguém. A relação, um contrato, uma relação de pessoa, contratante e contratado. A propriedade não, era uma relação de proprietário e coisa. Ou seja, você fechava aquela consideração como se aquela coisa fosse o próprio indivíduo. Né? Isso a gente tentou superar, né? Essa concepção ainda pandectista e clássica do direito. Hoje já tem, talvez a concepção mais hegemônica até seja, não sei se na jurisprudência, mas na doutrina, é uma teoria personalista, ou seja, o direito sobre o bem é o direito de um proprietário com os não proprietários, né? Com o resto da sociedade, aí inclui a ideia de função social. Mas a concepção inicial é essa, e para fugir disso é muito difícil. No direito agrário, mais difícil ainda. O que eu utilizei do meu doutorado, que aí vocês devem conhecer com certeza, né? O Resigno deve conhecer com certeza o autor, mas para mim é o melhor autor nesse sentido, é o Henrique Dussel. Porque, inclusive, na própria questão agrária, por isso que eu não pude trabalhar com Weimar. Eu tive que trabalhar com Querétaro, porque Weimar ignora a questão agrária. Né? Até para quem é mais progressista na Europa, os camponeses são proprietários oriundos do antigo regime e conservadores por si só. Quem vai conseguir sair disso é o zapatismo. Quem vai conseguir sair disso é a Revolução Boliviana. Quem vai conseguir sair disso é aonde que o Dussel vai entender, que ele vai chamar, né, de filosofia da libertação. Né? Ele vai tentar, de alguma forma, entender essa lógica que o pensamento dialético vai depurando as questões, mas vai deixando para trás toda uma série de conceitos, uma série de civilidade, uma série de sociabilidades que precisam ser, são importantes para construir caminhos para o futuro. Acho que é isso que eu queria colocar nesse ponto aí.
da descolonização, do movimento neocolonial. Só um comentário. Estão me ouvindo? Na aula passada, nós tivemos um convidado que foi um medievalista. E ele fez um comentário, e ele comentou a relação das pessoas com as coisas, sobretudo com aquilo que a gente chama de propriedade. Hoje você deve conhecer também o livro do Paulo Grossi, que ele diz que nada se compara à ideia de propriedade que a gente tem hoje, nessa construção moderna de propriedade. É uma mentalidade, o que ele diz, né, a partir da história das mentalidades, que é uma mentalidade, né, a propriedade, você ligando a ideia do indivíduo à propriedade, realmente esse indivíduo também, que é o indivíduo, que é o sujeito capaz, que é a pessoa, que é a base do pensamento do Dussel também, que é Ricoeur, né? Ricoeur coloca isso, esse sujeito capaz de fazer circular riquezas. Então, esse indivíduo que é um indivíduo proprietário, né? Mas voltando ao que eu queria dizer, que a contribuição que o professor nos trouxe, à medida que os movimentos disso que a gente chama de propriedade, o movimento da posse de bens ficava muito mais para fazer uma composição da relação entre os homens, né, entre os senhores, como é que isso era feito no sentido de uma mediação, de acomodação, e não com a ideia de propriedade, não essa ideia que depois o direito real vai ter, que é essa inflexão da pessoa sobre a coisa, né, que é os civilistas dizem muito isso, né, que o direito real, né, enquanto direito absoluto, enquanto direito que não ao contrário do direito real, que é do direito obrigacional, que é relativo porque nasce de uma relação entre pessoas, o direito real é esse direito absoluto, que é a inflexão da pessoa sobre a coisa, né? É uma reflexão só para pensar como é que isso nasce com o indivíduo e com o indivíduo moderno, né? Também nasce com o direito civil moderno, né? Isso tudo é fruto de uma única construção, que está aí o direito moderno, que está aí o Estado moderno e a propriedade de todas essas... e o capitalismo, evidentemente. Era só isso, era só um pitaco na sua fala. Excelente, professor. Excelente. Não devia nem ter falado. Se eu soubesse ia falar isso aí, falou bem melhor que eu. E é exatamente isso mesmo. Essa é a lógica mesmo. O Pietro Barcelona trabalha bastante com o Paulo Grossi também. Apesar dele também ser mais medievalista, né? O Paulo Grossi é um mega historiador do direito, né? Nesse sentido. E é exatamente essa lógica mesmo. Eu tenho um profundo respeito pelo Paulo Grossi, porque ele estuda a teoria da história, né? Ele estuda os métodos na história para poder fazer a história do direito. Isso que eu acho necessário, né? Não dá para ir acumulando fatos e achando que está falando de história, né? Ele foi orientador do professor Girolamo Treccani, sabia? O Paulo Grossi? Não. Na Itália. Ele foi, acho que fez um pós-doc com ele, alguma coisa assim. Ele estava me contando. O Treccani é nosso parceirão aqui. Estudou com o Paulo Grossi. Preciso falar com ele. Eles têm um grupo interessante. O Paulo Grossi me mandava todo o material dele. Depois ele acabou ficando, porque ele eu acho que é de Florença, né, se não me engano. Ele me mandava muita coisa, a gente conversava muito por e-mail. Olha só. E ele me mandava aquelas separatazinhas, ele me mandava, vinha tudo amarradinho de barbante, e vinha de navio, o negócio era estranhíssimo. Olha. Mas depois tem uns anos já, tem mais de 20 anos já, mais de 20 anos que isso não acontece. Mas é uma figura extraordinária, tenho um profundo respeito por ele. Muito bacana. Será que alguém quer mais alguma pergunta, gente? Vou devolver para a Isabelle chefiar aí nossa... Professora, professores, eu acho que a colega se manifestou aqui no chat, eu não consegui ler o que é que era.
Não sei se eu ultrapassei alguém. Pode falar, Carlos, depois a gente passa a Isis. Enfim, primeiro, dar os parabéns ao professor João Paulo, porque gostei muito da leitura da dissertação. Nós lemos a dissertação, não foi ainda o livro, que deve ter um acabamento, talvez até ideias novas. Mas, enfim, parabenizar, eu gostei muito do primeiro capítulo, eu acho que esse tipo de ideia, assim, criativa, de trazer essas relações, inclusive com o passado histórico, fiquei identificando práticas de pluralismo jurídico, de um nascimento ali de uma teoria dos direitos fundamentais, algumas coisas que eu nunca tinha pensado. A questão dos caifazes, inclusive, me remeteu logo a essa questão do conflito e de uma forma de pluralismo jurídico ali, já naqueles tempos. E é um pouco sobre essa questão do conflito que a Helenice tão bem levantou, que eu gostaria de trazer também algumas observações, porque isso acaba sendo incorporado como praticamente uma forma de atuação do Estado, de só atuar em resposta a esses conflitos, quando os conflitos já estão instaurados e muitas vezes a custo até de vidas humanas. Eu sou da Bahia, sou de Salvador. Deixa eu ligar a câmera aqui, porque eu já estou desenvolvendo uma coisa assim que eu estou começando a achar que é mal educado você falar nessas salas com a câmera desligada. Enfim, voltando aqui ao assim, sim, das questões que nós acompanhávamos lá na Bahia, principalmente na questão quilombola, mas também, principalmente, né, na questão das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, que são comunidades que existem ali em âmbito estadual na Bahia, e o Estado se manifesta verbalmente, não, nós vamos atuar onde tiver o conflito. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Mudança na estrutura de distribuição de terra não vai haver. Vai haver resposta ao conflito para a gente poder fazer esse tipo de política de apagar incêndio, como você falou. E isso, para as comunidades, tem um significado, como é que eu vou dizer, talvez reverso, muito grande, porque o conflito acaba sendo a forma de linguagem, de diálogo com o Estado. As comunidades acabam ficando sem outra forma de acessar a política pública fundiária estatal que não seja o conflito. Aí leva ao tema que eu estou estudando, que são as retomadas de terra por comunidades quilombolas. Que as retomadas, né, que são muito mais visíveis e mais estudadas, trabalhadas com a questão indígena, que vem aí desde os anos 70, quando as comunidades quilombolas sequer era uma categoria jurídica, pelo menos não do lado positivo, né? Comunidade quilombola era positivada no sentido de ser destruída, exterminada, até que em 1988 a gente tem essa guinada aí do reconhecimento de direitos territoriais. E dessas comunidades que acompanhamos lá na Bahia, as únicas que conseguiram avançar tanto nos processos de sua autonomia econômica, política, quanto nos processos de avanço na política fundiária, foram as comunidades que partiram para o conflito, partiram para a retomada de terras, partiram para não reconhecer mais nenhuma posse, propriedade em cima das suas terras. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com a comunidade quilombola no Recôncavo Baiano, em que os fazendeiros e fazendeiras criaram uma modalidade de contrato era um contrato de arrendamento gratuito, coisa que não existe no direito civil, inclusive, para ter uma forma de poder ali, mas sobre terras em que os avós dessas pessoas que assinavam, na verdade assinavam não, colocavam o dedão lá nesses contratos, porque em sua maioria eram pessoas não alfabetizadas ou pessoas que depois de alguma, como é que eu vou dizer, depois de algum projeto, algum programa, conseguem desenhar o nome, né?
porque assinar o nome apenas não chega a ser um processo de alfabetização. Então, se criava essa modalidade de contratos de arrendamento gratuitos para marcar um poder sobre terras ancestrais, que eram cultivadas pelos avós, pelos pais dessas pessoas. E aí começa a revolta mesmo quando as pessoas começam a participar de formações, principalmente com o Conselho Pastoral da Pesca, porque são identidades que se intercruzam lá no Recôncavo Baiano, né? Acho que são indissociáveis, inclusive, de quilombola e pescador artesanal, marisqueira. E essas pessoas começam, a partir de algumas formações, fizemos formações em direito também com essas comunidades, elas começam a se negar a assinar esses contratos, não saem de cima da terra, começam a derrubar cerca, que os fazendeiros cercavam o acesso aos manguezais, que é parte assim, importantíssima da sobrevivência, né, dessas pessoas para além das roças. Mas qual é o problema? Esses conflitos acabam durando 10, 20 anos. E aí você tem esse problema que, via de regra, acaba envolvendo o judiciário, que deveria ser um procedimento administrativo, que já é bastante burocrático, como são esses procedimentos de demarcação de terra indígena, de titulação de terras quilombolas. Você ainda envolve uma fase judicial que muitas vezes consegue suspender os processos administrativos. Nesse caso dessa comunidade, foi uma reportagem fraudulenta da Globo, inclusive, os fazendeiros conseguiram levar isso para o horário nobre, que o William Bonner, isso está no YouTube até hoje, ele começa a reportagem dizendo, é estarrecedor, começa com essa frase. E aí eles acusam a comunidade quilombola de fraudar as assinaturas para conseguir a certificação da Fundação Cultural Palmares. Isso dá um rolo que suspende todo o procedimento, já em andamento no INCRA, já tinha RTID e tudo. O Biratã de Castro, à época, ele já faleceu, um grande historiador, inclusive, que era o presidente da Palmares, instaura uma sindicância na Palmares, enfim, uma longa história. Esse processo hoje ele está bastando a assinatura presidencial, que não vai acontecer, pelo menos por enquanto, do decreto, né, de desapropriação, que aí já me remete a uma outra questão que você traz também, os preços altíssimos que essas fazendas, nós temos processos lá que fazendas avaliadas em 14 milhões de reais. Tudo bem, foge um pouco a tua discussão, porque nesse caso não é uma desapropriação-sanção, né? Mas é uma outra questão. Mas eu pedi mesmo a fala para trazer essa dimensão que o conflito assume, de forma que as comunidades ficam sem outra opção, senão recorrer ao conflito para poder chegar nesse ponto, do processo estar a caminho da desapropriação. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, eu acho que a questão da função social da propriedade é um tema inesgotável, mas que eu também traria, me metendo já no seu escrito, professor, mas que eu acho que é uma questão muito interessante para estudar, é a relação, principalmente do inciso 4 da função social da propriedade, que traz a questão do bem-estar, né, de empregadores, trabalhadores no meio rural, mas da gente dar uma dimensão maior a isso, analogicamente, para trazer a questão dos agrotóxicos. Eu acho que a questão dos agrotóxicos já está de uma maneira que já virou um crime também contra a saúde pública, e eu incluiria naquele rol, e aí concordando contigo e com o professor Marés, que não cabe indenização nenhuma, nem por preço justo, nem por qualquer preço nessas situações de trabalho escravo, de crime ambiental e desse uso também indiscriminado de agrotóxicos, que eu colocaria tanto quanto um crime ambiental, quanto um crime contra a saúde pública também. É isso, professor. Obrigado. Professor Isabelle também, obrigado. Prazer revê-la. Seguimos. Carlos, muito obrigada. Eu acredito que tem mais alguma outra pessoa que gostaria de se manifestar. E se o professor João não se incomodar, eu gostaria de passar, então, também para... Eu acho que, salvo melhor juízo, alguém tinha falado no chat. É porque eu estou aqui no celular... A colega fez uma pergunta no chat.
fez. Vamos ver se ela se incomoda. Eu não sei quem foi, mas você poderia falar aqui com a gente ou você prefere que alguém fale pelo chat lá? Foi a Isis, Isabelle. Foi isso. Leu para mim. Ela está sem tá microfone, bom, ela acabou de falar, professora. Tá. Eu posso ler a pergunta. Alguém se incomodaria de ler, então, para mim, no chat? Eu posso ler. Eu queria saber se o senhor acha que as cotas são pequenas concessões dos grupos hegemônicos para que não haja o despertar dos movimentos por um direito indenizatório, e se isso se assemelha com a questão agrária em que se optou por reformas tópicas. Deu para entender? Deu sim, acho que eu entendi. Tá bom, obrigada. Posso ir? Posso ir, professora? Tudo certo? Pode? Tá. Sim, professor, por favor. Muito obrigada, por favor. Então tá, então vamos lá. Primeiro a questão do caso Eduardo aqui. Né, eu queria agradecer, na verdade, aqui, acho que a leitura, que bom, né? A ideia era exatamente essa mesmo, é ser lido por advogados populares. Você deve ser da ATR lá também, né? Talvez na Bahia, eu acho. Não sei. Isso, você conseguiu identificar só na minha fala? Claro. Deixa eu aproveitar, deixa eu te dizer só mais uma coisinha, então. Depois de ler a sua dissertação, voltei aqui nos meus arquivos e achei 3 sentenças de condenação por trabalho escravo, promovidas pela ATR em 2004, 2005 e 2006, e com indenização por danos morais também. Exato, exato. Não, a história da ATR é uma história fantástica, na verdade. Parabéns, né? Acho que, na verdade, eu não tenho nem que comentar, né? Não é a resposta, né? Na verdade, é dar os parabéns e falar que é isso aí. Acho que a tua luta aí é uma luta que não é só sua, eu acho, nem é só dos fundos de pasto, nem é só dos quilombolas, acho que é uma luta do todos os camponeses da história do Brasil, né? Eu fico lembrando o engenho Cananéia, lá nos anos 50, anos 40, na verdade, os trabalhadores lá estavam sendo usurpados pelos mandantes dos engenhos, né, os senhores de engenho lá de Pernambuco, e aí eles se reuniram e chegaram a uma conclusão que eles deviam contratar 2 pessoas. Eles pegaram uma grana de cada um ali, que não tinha nada, né, coisa alguma. Falou assim, a gente só precisa de 2 pessoas, a gente precisa de uma professora, contrataram uma professora, que eram todos analfabetos, né, e um advogado. E aí o advogado contratado era ninguém mais, ninguém menos do que Francisco Julião. E depois disso, Francisco Julião vai dar o início às ligas camponesas, né? A todo o processo, que é exatamente o que você está colocando. É um processo conflitivo ao extremo, que vai chegar na reforma agrária na lei ou na marra, toda a concepção que tem por trás disso, que vai gerar o nosso plano de reforma agrária. Ou seja, por mais que a gente entenda que a gente precisa de um projeto nacional, esse projeto nacional não vai sair de um gabinete de ninguém. Esse é o grande ponto. Como não surgiu lá de trás. Ele surgiu daqueles trabalhadores que se reuniram e falaram, a gente quer lutar. E ali foi só o início, né? O próprio Francisco Julião vira um líder popular. Ele começa como advogado, vai entrar com uma série de ações, mas ele vai ver, olha, não há saída fora de uma pressão social intensa, ou seja, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida de volta, né? Acho que esse é o grande ponto do que aconteceu no mundo inteiro. No México, a mesma coisa. Tem um advogado muito famoso chamado Soto e Gamba, que era muito próximo do Zapata, que é a mesma lógica, que vai ser o sujeito que vai representar o Zapata na Constituição de Querétaro, né? É interessante, vai representar os zapatistas lá e vai tentar forçar uma barra e tal, ou seja, a construção desse projeto é fundamental, ou seja, não ser só uma coisa conflitiva, mas, infelizmente, né, fora do conflito, né, ninguém abre mão do status quo colocado, né? Essa questão dos agrotóxicos é uma questão muito interessante, você colocou, eu nunca tinha pensado nisso mesmo, eu acho que eu sempre colocava no inciso 2º, né? Você colocou no inciso 4º aí, da questão ambiental, né, de substâncias que degradam o meio ambiente, mas realmente, se você colocar o que existe aí do agricultor sendo destruído na sua dignidade humana, é uma relação com o inciso 4º também. Né? A própria questão do trabalho escravo não é só o inciso 3 também, né? É o inciso 3 e o inciso 4, né? É bom lembrar isso. A questão ali não é só ferir direitos trabalhistas, né? A questão é reduzir uma pessoa a mera mercadoria, retirar dela a dignidade humana, né? Então acho que esse é um ponto importante. A questão dos agrotóxicos é uma questão que eu acho que assim, é muito difícil porque hoje a gente tem uma pressão do agronegócio muito forte, né, para rever a lei de 89, né? Ou seja,
parar de falar de agrotóxico, começar a falar de defensivo agrícola e, de alguma forma, tentar deixar que as coisas entrem cada vez mais. Mas é um problema grave porque, na verdade, a lei de 89 é ruim. Ela já deveria ser melhor, na verdade, né? Você tem uma comparação, eu comparo muito a lei de 89, a Comissão Técnica de Agrotóxicos Nacional, com a CTN-Bio dos transgênicos. A CTN-Bio, por mais problema que tenha dado para a gente, é muito melhor. Porque a CTN a gente está vendo agora, a CTN não tem ninguém lá, a não ser os representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, que pode ser um Salles, que nem o que está atualmente, e o Ministério da Saúde acabou, libera tudo, não tem discussão mais. A discussão técnica são aquelas pessoas ali que são chefiadas pelos ministros das pastas do governo federal de então, né? Se a gente tem um governo mais voltado a uma lógica de produção da agricultura, tudo bem, mas se a gente não tem, a gente está acabado. A CTN-Bio já é muito mais difícil. A CTN-Bio tem que ter doutor, a CTN-Bio tem que ter participação da sociedade civil, você tem uma lógica muito mais complexa, né? Ou seja, a própria lei de 89 dos agrotóxicos já está ultrapassada, deveria ser mudada. Mas é difícil de conseguir abrir esse debate, porque se a gente abrir esse debate hoje, é muito mais provável que a gente perca do que a gente ganhe ele, né? E da ISIS, né? A ISIS faz uma questão mais profunda ali, né? Ela vai entender a ideia das cotas como se elas são só uma concessão, né? Para não despertar esse movimento, né? De alguma forma. Acho que é isso que eu entendi, pelo menos. Se as cotas não seriam concessões, os grupos hegemônicos para não despertar um movimento revolucionário, né? De alguma forma. Eu acho que pode ser isso, sim. Eu acho que faz sentido. Eu escrevi um livro sobre a questão das cotas também, porque na minha época da UNB era o auge disso, né? A UNB foi a primeira universidade com cotas no Brasil. Mas, por outro lado, a gente resgata esse debate, né? Esse debate é muito importante, ou seja, o debate de tentar entender uma concepção reparatória, ou seja, de alguma forma foi a primeira vez, isso é muito importante, que a gente fez um debate que tinha acontecido no século XIX, lá do movimento indenizacista, ao contrário. Ou seja, falar que agora, na realidade, quem precisa de indenização não são os senhores de engenho, não são os cafeicultores, quem precisa de indenização são os escravos. Né? E aí a gente precisa indenizar. Por mais que a gente tenha 100 anos de diferença aí, as mudanças não acontecem rapidamente nisso. Então, assim, eu acho que as cotas, por mais problemáticas que sejam, elas são essenciais. Essenciais, inclusive para poder entender outra coisa também. Se a gente está querendo fazer uma política pública antirracista, é fundamental que essa política pública seja feita por negros. E qual é o problema? A gente sempre fez um debate antirracista no Brasil, que não era muito antirracista, porque só tinham brancos. Porque, na verdade, a gente nunca nem tinha pensado sobre isso. Então, assim, sei lá, tipo, história da África, história dos afro-brasileiros, né? Eu lembro que a gente teve aquela lei que obrigava a história da África e dos afro-brasileiros a serem colocados, e aí o primeiro ponto que a gente teve é que ninguém conseguia lecionar. Porque você não tinha ninguém formado, né? As graduações de história não davam história da África, né? Então você teve que começar todo um processo grande para poder visibilizar um problema. Então, assim, na ideia de visibilidade, eu acho as cotas fundamentais. Como também são fundamentais os processos de desapropriação sancionatórias. Ou seja, por mais que a gente tenha indicação das entidades, só onde tem conflito, só topicamente, se não fosse por isso, ninguém sabia o que eram os fundos de pasto da Bahia. Por exemplo, o caso que ela está falando. Ninguém nunca ia falar sobre a questão dos quilombolas. Né? A gente não tinha, por exemplo, hoje, com o arroz sendo colocado no mercado internacional e especulativamente chegando a preços absurdos, como sempre aconteceu no Brasil, a gente não teria a possibilidade de falar, olha, mas o maior produtor de arroz orgânico da América Latina é o MST. E os assentamentos de reforma agrária podem trazer um outro projeto, percebam? Ou seja, é tópico, mas pelo menos dá ensejo a gente poder escutar o que os movimentos sociais do campo, por exemplo, falam quando eles falam de reforma agrária de novo tipo. E eles têm como ilustrar isso com alguma produção, percebe? Então, assim, eu vejo as cotas como claro, evidentemente é uma concessão, né? É óbvio que é isso, né? Mas fora da concessão, a gente só tem um processo de revolução. E aí o que a gente tem que fazer por enquanto, a gente não tem esse processo de ascendência de luta de classes nesse sentido. Então, o que dá para ser feito é que essas cotas visibilizam, eu acho. Assim como a reforma agrária tópica também visibiliza a possibilidade de um projeto nacional diferente. Eu ia até falar alternativo, mas na verdade o único, né? Porque o outro também nem existe direito. Mas assim, um projeto nacional efetivo mesmo. Acho que é isso, era mais comentários, mas eu acho que, assim, excelentes aí as falas e queria agradecer profundamente aí a cada um e cada uma aí, porque eu aprendi muito aí com cada um de vocês. Professor João Paulo, eu agradeço
demasiadamente. Eu não sei se a professora está aqui no chat, eu também tive alguns problemas com a minha conexão. Achei muito interessante tanto a pergunta / reflexão do Carlos, né? Sei um pouco da jornada do Carlos e sei o quão isso tudo é significativo para nós, especificamente para esse momento, né? E também a pergunta da Isis foi deveras importante. Nesse sentido, já que a gente está se aproximando aí das 16, eu pergunto se teria mais alguém para se manifestar. Do contrário, então, eu passo, então, o Resigno pede as indicações, né, se o senhor puder fazer agora ou depois encaminhar, e passo, então, para as suas considerações finais, professor João, e eventuais indicações que o senhor já possa fazer agora ou a posteriori. Ótimo. Então, queria agradecer novamente, eu fico muito lisonjeado mesmo, assim, acho que não estou só rasgando seda, não, acho que realmente fico muito lisonjeado de estar no programa, de estar falando para o programa da UFG, de pós-graduação, porque eu acho que é talvez uma das nossas, não últimas, talvez únicas esperanças aí, de pensar de forma reflexiva e nacionalmente o direito agrário. Acho que assim, a responsabilidade desse programa é imensa, que é basicamente a única forma que a gente tem, né? No Brasil a gente está se perdendo nisso, né? Eu estou até fazendo um trabalho agora, talvez até vai escrever um artigo que nos últimos 10 ou 15 anos a gente tem diminuído muito o número de manuais de direito agrário, e está surgindo só manual de direito do agronegócio, né? Que é uma concepção que faz parte do direito agrário, mas se você resumir o direito agrário ao agronegócio, você vai perder uma série de concepções fundiárias, uma série de concepções de fazer um planejamento nacional mesmo, né? E eu acho que a UFG, nesse ponto, não é só resistência, mas é produção acadêmica sobre isso. Isso, para mim, é essencial. Por isso que eu sempre me coloco sempre à disposição do programa aí, vou sempre estar no que for necessário, porque eu acho que o caminho é esse aí. Se não for por aí, a gente não vai conseguir construir em outro lugar, não. E aí, agradecer a todo mundo. Em relação à indicação, eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ler os clássicos, né? Eu acho que às vezes a gente esquece um pouco do que a gente produziu no Brasil. Né? E aí acho que é importante voltar aos clássicos, ou seja, a gente discutiu questão agrária a fundo nesse país. A gente discutiu questão agrária influenciando o mundo inteiro. Né? A China leu o que foi produzido no Brasil pelo Inácio Rangel, por exemplo, sobre a questão agrária. Né? A gente teve aqueles intelectuais anos 50, anos 60, são extremamente importantes. Desde o Alberto Passos Guimarães, mesmo com aquelas questões do feudal ou não, acho que eu sugeriria Alberto Passos Guimarães mesmo, eu sugeriria Caio Prado Júnior, sugeriria Celso Furtado, sugeriria Inácio Rangel, sugeriria Jacob Gorender, todo mundo para começar a entender a questão agrária mesmo, que já foi debatido a fundo no Brasil. Né? Então, esse que seria o primeiro ponto. Além disso, no direito clássico do Fernando Pereira Sodero, direito agrário e reforma agrária, né? Eu acho que todo mundo já deve ter lido aí, talvez. E mais recentemente, eu posso passar para vocês alguns artigos do professor Gilberto Bercovitch, que falam sobre isso, sobre essa questão do direito econômico mesmo, e do Fábio Conder Comparato. Mas aí depois eu passo para vocês. Eu falei da Ângela Kageyama também, mas ela faz um resumo disso que tem lá atrás. O professor Gilberto Bercovitch, acho que é Estado e Propriedade no Brasil, o nome talvez do principal artigo dele, que ele faz essa reflexão histórica também do que seria propriedade. É isso, e recomendar, eu tenho alguns artigos também que eu posso passar para vocês aí, de alguns pontos depois aí, mas eu queria mesmo era ler o que vocês escreveram aí, eu queria muito ler cada um e cada uma aí, do que está sendo escrito aí, por vocês aí, e agradecer novamente aí a oportunidade aí, muito obrigado a todos aí, espero ter ajudado aí de alguma forma, obrigado mesmo. João, foi uma Professor, tarde maravilhosa. Desculpe, Isabelle. A professora Maria já retornou. Não, imagina, professora, que eu estou tentando sincronizar aqui, mas então as palavras para a senhora e para o fechamento, querida. Não, você é a nossa chefa hoje. Eu caio e volto, minha internet está muito inconstante. Queria agradecer demais, foi uma tarde maravilhosa, de grande aprendizado. Digo mais uma vez que espero que você volte outras tantas vezes e você estabeleça aí uma relação, consolide uma relação nesse programa, né? Porque somos poucos, são poucos os que debatem com tanta verticalização como você, o direito agrário, a gente tem se juntado aí,
professor Marés, professor Trecani, professor Benatti, e esse grupo de pessoas aí tão especiais que integram e que vêm somar conosco nas discussões de direito agrário. Então, muito obrigada, João, muito obrigada de coração, foi uma tarde maravilhosa. Isabelle, muito obrigada também, devolvo para você a palavra. Muito obrigada, professora Maria Cristina, pela oportunidade de estar aqui. Professor João, foi uma honra estar aqui acompanhando toda essa sua fala e também os debates. Agradecer demais a todos as mestrandas e os mestrandos que por aqui participaram e apresentaram suas reflexões, questionamentos, e dizer que a gente sai daqui com a certeza, né, de um compromisso maior, não só com o que precisa ser mudado, né, mas o que mais do que mudar a partir da prática, a gente compreende que tem toda uma construção que precisa ser pautada. E eu acho que tem que começar por cada um de nós. Então, com isso eu encerro, agradeço demais e espero que a gente possa nos encontrar todos aqui em outras oportunidades muito em breve. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, professora Isabelle. Obrigado, professora Maria Cristina. Uma honra aí Beijo, João. Obrigada. estar com todos vocês. Que a gente se encontre pessoalmente aí, muito rápido, né? Que nosso próximo encontro seja pessoal. Sim. Eu acho que não, João, porque nós vamos fazer um congresso virtual e você vai estar convidado. Ah, não, então Então, tá acho bom. que a gente vai ser, que nosso próximo encontro ainda será virtual. Que bom, então tá bom. Tá bom? Muito obrigado, gente. Sempre à disposição. Beijo, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Isabelle. A Isabelle foi embora? Ela deve ter caído, professora. Ela disse que estava com instabilidade também na conexão. Bom, gente, agora nós temos que nós fazemos aquele intervalo e fazemos a segunda parte da aula, que são os debates. Vocês vão se reunir em grupos e, como eu disse na primeira aula, na disciplina do semestre passado, nós fizemos a opção por grupos fixos. Nessa disciplina, nós vamos fazer grupos que mudam. Então, nós estamos aqui, eu enxergo 15 pessoas nessa turma, é isso, mas sem me contar, evidentemente. Ficariam 14, é isso? Me ajudem aí. 1, 2, 3, Isso mesmo, 4. professora. São 14. Você quer que faz a relação? Se ela tem acesso à relação de quem está online? 3 grupos de 5? Um vai ser 4, né, professora? Perfeito. Pode ser? Vai ser rotativo, né? Então se organizam no chat aí, né? Pode se organizar no chat os grupos, né? Posso fazer assim? Resigno, Helenice, Andréia Ana Tereza, Andréia Gonçalves, que são as pessoas que eu estou vendo aqui. Foi assim que eu escolhi. Cada um organiza os seus grupos, ok? Ok, professora. Então, usem o chat, por favor. Quantas pessoas, professora? 2 de 5 e 1 de 4, Helenice, hoje. Obrigada. Não por isso, querido. Você controla um, né? Resigno, Helenice, Andréia, Ana Tereza vão montar as salas. Então passou, né, professora? Porque se somos 4, aí seria só 3 pessoas, 4. Eu passei, passou uma. Fica a liderança para as mulheres, né? Organiza. Então vai. As meninas escolham seus pares. Vai, André, faça o convite para o seu grupo.
Andréia do céu, que lerdeza é essa? Vai. Isso, Helenice. Não se esqueçam dos meninos que estão integrando esse semestre, tá, gente? Gente, eu vou sair, deixar vocês montarem a sala, fazerem o debate, fazerem o intervalo e voltar às 17, ok? Tudo bem, professor. Tá bom Só não assim? esquece de interromper a gravação, por gentileza. Ah, muito obrigada por me lembrar. Até mais, então.